No livro de Lucas, capítulo 23, versículo 42. Nós vamos aprender agora os sete ensinos de Jesus no Getsêmani. 7 coisas que Jesus nos ensinou ali no Getsêmani. 7 ensinos do Senhor Jesus. Amém? Lucas 23, 42. Diz assim a palavra de Deus. Acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Deixa eu abrir aqui certinho. Lucas 22, desculpa, Mateus. É Jesus no Getsêmani. Olha só. Pode pôr no 42 agora. Todo mundo conhece esse texto, né? Jesus dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Até aí. Vamos orar. Peça para o Senhor falar com você. Pai, fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse momento de Jesus, eu não digo que foi o mais desafiador, porque eu acho que o mais desafiador foi o momento em que ele deixou o seu trono de glória, né? Que fala que ele deixou o seu trono e veio como homem. Eu acho que esse foi o maior desafio, né? Ele decidir tomar essa atitude de se tornar em carne, como diz a palavra do Senhor, que não obstante ao fato de ser Deus, ele veio em carne. Então ali foi um momento muito decisivo, mas esse momento do Getsêmani, é óbvio que o momento da dor da crucificação foi muito terrível, você imagina, né? A crucificação é terrível, a dor. Mas esse momento do Getsêmani foi um momento de grande dor para Jesus. Foi um momento de grande sofrimento, e nós vamos ver juntos. Getsêmani, queridos, tipifica o lugar onde as azeitonas são moídas. Nós fomos lá no Getsêmani, né? E até colocamos, eu estava lembrando, colocamos nossos nomes lá, dentro das oliveiras, né? Não sei não se foi uma boa ideia, né? Eu estava pensando ontem à noite, porque o Getsêmani tem um monte, né, de oliveira, tudo cheio de azeite, um monte. É por isso que é chamado de Getsêmani. Por quê? Porque cada azeitona é espremida e se torna azeite, né? E todo mundo tem essa que eu estou achando agora que não é uma boa ideia de pôr o nome lá dentro da oliveira e o nome da família. E realmente, eu acho que nós fomos um pouco prensados desde então. Tem que achar esse nome e tirar de lá. Eu sei que toda família que vai lá tem essa alegre ideia, que agora, pensando bem, eu não acho nada boa essa ideia, de pôr o nomezinho nos buraquinhos da oliveira. E desde então, confesso que realmente,
né? As prensas foram muito fortes na nossa vida desde então. Por quê? Porque Getsêmani é esse lugar em que a azeitona é espremida para que saia o óleo. E é lá que Jesus está, no Getsêmani. E é nesse Getsêmani que você vai ver que é um dos momentos assim de grande dor de Jesus. Eu acho que é a maior dor emocional, na verdade. Você vai ver que a dor que Jesus enfrentou aqui, ela envolvia terror. É uma dor que envolvia, né, tristeza profunda, a ponto que os apóstolos, eles dormiam de tamanha tristeza, é o que nós acabamos de ler. Então foi um momento de muita tensão, esse momento de Jesus. Só que nesse Getsêmani de Jesus, ele nos dá 7 ensinos para que nós, nos nossos momentos de tensão, nos nossos momentos de sofrimento, perceba que a cruz foi uma dor física, mas o Getsêmani foi uma dor emocional, é uma dor aterrorizante, é uma dor na alma, é um terror, né? É uma agonia. Diz que ele sentiu grande agonia nesse momento. Mas, nesse momento de Getsêmani, que ele está ali, ele fala para os discípulos, olha, eu vou ali adiante e eu vou orar. E ele começa a orar. Nesse momento de grande opressão, de grande terror emocional, psicológico, Jesus pede o quê? Que o cálice seja passado dele. É o que nós lemos aí, né, no versículo 42, né? Dizendo, Pai, todo mundo conhece esse versículo, né? Se quiseres, passa de mim esse cálice. Queridos, ele estava ali em carne, como eu e você. E você vai ver que ele orou como todos nós oramos. Quem é que não orou e não ora a vida inteira? Senhor, me livra disso. Quem é que não ora a vida inteira? Eu acho que esse é um dos nossos maiores alvos, né? Nós sempre oramos, Senhor, não me deixa sofrer. Esse é o nosso grande medo, né? Senhor, não me deixa passar por tal coisa. Não me deixa, Senhor, viver uma situação assim. Nós, seres humanos, ele ali como um ser humano, ele sentiu essa agonia, que é a agonia que atinge a todos nós. De o quê? De querer não sofrer. De querer não passar pela dor. De querer não passar, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele teve uma atitude, né? De dizer, contudo, Senhor, faça a sua vontade. Se possível, afasta de mim esse sofrimento. Afasta de mim. E nós, seres humanos, nós temos essa oração também no nosso coração. 100% homem ele estava ali. Ele desejou e pediu como nós pedimos, para não ter que passar, para não ter que enfrentar nenhum sofrimento. E nós passamos a nossa vida, né, tentando nos livrar de qualquer sentimento de dor, de qualquer sofrimento. Mas você vai perceber, quando vão passando os anos, que há ciclos que só são concluídos depois que você passa pela dor. Há muita coisa que você só cresceu, que você só desenvolveu, depois que você superou algum sofrimento. Pode olhar para a sua vida. Você vai falar, depois daquela dor, foi uma dor imensa. Depois daquele sofrimento, me deu um estalo. Eu cresci. Eu consegui romper com coisas que eu antes não rompia. Eu consegui me desenvolver. Eu consegui ir em frente. A dor é como se fosse um degrau, né, nas nossas vidas. É como se fizesse parte dos ciclos da nossa vida. E essas dores nos amadurecem. A Bíblia fala que na verdade, assim como, né, uma cinta, ela purifica a alma daquela pessoa, assim o ouro é purificado pelo fogo, então o sofrimento nos aperfeiçoa. E há muitas situações que você passou que fizeram você amadurecer. Quanta dor que você não queria sentir nunca, mas você sentiu e você passou. E isso te fez mudar
Jesus estava ali 100% homem. E eu quero te dizer, há coisas na sua vida. Há dores que você vai ter que encarar, vai ter que enfrentar e vai ter que vencer em nome de Jesus. Então a nossa atitude não é dizer, Senhor, né, eu não quero sofrer nada, não me deixa sofrer nada, não. Você vai ver o que acontece em seguida. A sua atitude é, Senhor, faça a sua vontade. Se eu tenho que passar, se eu tenho que enfrentar, foi isso que ele fez. Senhor, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então a verdade é que no processo do teu crescimento, no processo para a tua ascensão, o sofrimento faz parte dos degraus. Para o amadurecimento, no teu casamento, no seio da tua família. Ah, queridos, quantas situações tristes muitas vezes acontecem, né? Quanta discórdia desnecessária, mas são esses sofrimentos, essas lágrimas, esses choros que trazem reflexão, que trazem mudança, que trazem decisões, né, de atitudes novas. Então vamos parar com isso, porque há um provérbio que diz que até os astros, eles colidem. Até no universo há conflitos, os astros colidem, eles entram em colisões. Então as colisões são necessárias para muitas vezes mudarem sua rota. Às vezes você está numa rota, né, tomado pela tua força, pelo teu orgulho, pela tua soberba, pela tua dureza, pela tua ignorância. E vem uma colisão contra você para te fazer refletir, para te fazer repensar, para te quebrantar, para que você possa estar no centro da vontade de Deus. É importante nós lembrarmos de Maria. Havia promessa, o Messias nasceria em Belém. Só que Maria estava lá na Galileia, na casinha dela, pintada, né, no quartinho pintado para o bebê, e estava lá na Galileia. Só que a profecia de Miqueias dizia que o Messias teria que nascer em Belém. E ela lá, boazinha, tudo bem, de repente veio um conflito, veio uma ordem, um decreto do imperador. Cada família ia ter que voltar para sua terra natal, ia ter que se cadastrar lá, fazer seu RG. Imagina, ela já grávida de 9 meses. Era um conflito, era um sofrimento interminável. E ela tem que sair de burrinho lá, com 9 meses, da casinha dela na Galileia, atravessar tudo, ir lá para Belém, porque era necessário Jesus nascer em Belém. Então, muitas vezes, queridos, o centro da vontade de Deus envolve percursos de tristezas, de lágrimas, mas entenda, esses percursos e essas lágrimas e essas dores não são permanentes. Jesus ali, ele fez essa oração como eu e você fazemos o tempo todo. Como até o Pai Nosso nos ensina, né? Me livra do mal, Senhor. E nós desejamos o tempo todo sermos livrados do mal. E não vivermos mal nenhum, de preferência, nenhuma dorzinha sequer. Mas as situações que fazem parte do percurso das nossas vidas. Então entenda, acima de você querer se livrar de qualquer dor, aprenda a viver a vontade de Deus. Aprenda a entrar no querer da vontade de Deus, sem grandes tumultos, aflições e sem grandes durezas no seu coração. Segundo, olha o que acontece. Deus não poupou Jesus daquela dor, daquele sofrimento que ele teria que encarar, assim como você vai olhar para a tua vida e você vai dizer, meu Deus, eu orei, eu clamei, o Senhor não me poupou desse sofrimento. Assim como Deus, às vezes, não vai te poupar de tal sofrimento. Mas olha o que ele fez, versículo 43. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Quer dizer, às vezes Deus não vai te livrar da dor, mas Ele vai te confortar na dor. Ele vai te fortalecer na dor, para que você supere a dor.
para que você suporte a dor e para que você vença aquela dor que é inevitável na sua caminhada. Então esse é o segundo ensino de Jesus Cristo. Jesus não foi livrado da dor, mas ele foi fortalecido para suportar o processo. E se você ver na Bíblia Sagrada, queridos, há quantos homens de Deus, na verdade todos. Não é que ter Deus é nos poupar, nós fomos quantos anos enganados, né? De que tudo nos dará bem. Tudo será uma bênção. Não é verdade. O Senhor permite que nós passemos por aflições. Lembre-se de Daniel. O Senhor permite que você entre. Ele poderia ter livrado Daniel de entrar na cova dos leões. Ele podia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego de ser lançado na fornalha. Mas ele não livrou eles daquela fornalha, nem do leão, nem Jeremias do fundo do poço, nem José do fundo do poço. Mas ele os fortaleceu no meio daquela dor, no meio daquele processo, no meio daqueles leões, no meio daquela fornalha. Ele os fortaleceu para suportarem. E eu quero te dizer, independente do ódio do mundo, independente das tentações do mundo, independente das opressões do mundo, o Senhor está contigo, poderoso, para te dar força naquilo que é inevitável na tua caminhada, naquilo que muitas vezes você tem que vencer, você vai ter que passar. Jesus foi fortalecido, os anjos vieram, quando ele falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, Senhor, mas faça a sua vontade. Então, vêm os anjos e fortalecem ele. E eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo. Há muitos, sim, muitos de nós que em determinados momentos e variados momentos estaremos diante de grandes dificuldades, mas o Senhor, Ele te fortalece para superar a cada uma dessas dificuldades. Ele te dará força, Ele te dará estrutura, Ele te dará vigor, Ele te dará fé, e você vai passar de pés enxutos neste grande mar de dificuldades, em nome de Jesus. Então, não temas o que o mundo pode lhe causar, o que os homens podem lhe causar, o que as situações podem lhe causar, mas esteja com Deus, fortalecido para suportar e superar toda a contrariedade da tua vida em nome do Senhor Jesus. Há momentos, queridos, que a preocupação, o terror te sobrevém diante das circunstâncias que te cercam, que te ameaçam, e você clama, você grita, você chora e você pede o livramento para que você não seja submetido àquela dor, mas Deus, Ele não envia o livramento da forma que você espera, mas Ele te envia o apoio, Ele te envia a força para você suportar estes momentos da tua vida em nome de Jesus. Há muitos que pensam na morte diante de uma grande tensão. Há muitos que pensam em sumir, em se suicidar, mas o Senhor te envia um anjo, um mensageiro, para te fortalecer, para te dar ânimo, para você continuar, para você ir em frente na sua jornada, para você não desfalecer, mas você suportar. Suporte, porque no fim eu vou te honrar em nome do Senhor Jesus. Então, sinto dizer que muitas vezes nós não seremos poupados de processos, mas esses processos vão nos lapidar, vão nos moldar. Ah, querido, a cerâmica de um vaso, ela é forjada e ela é colocada dentro do fogo, e ali aquele vaso é endurecido, enrijecido, e eu quero te dizer que o Senhor é o nosso oleiro, e nós vemos na Bíblia que o Senhor chamou
o seu servo, vem, desce à casa do oleiro, e o servo do Senhor desceu na casa do oleiro, o homem que fazia vasos, e ele estava lá, o oleiro, fazendo daquele barro um vaso. Ah, querido, e o vaso quebrou na mão, mas quebrou na mão do oleiro, e ele refez o vaso. Mas eu quero te dizer, um vaso refeito e feito pela mão do Criador, do Senhor, ele moldado da forma que Deus quer, que o Pai quer, em seguida é colocado dentro do fogo, e o fogo é que vai enrijecer naquela forma que o Pai quer. E eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus Cristo, entenda, há processos que vão te forjar, que vão te fortalecer, que vão te tornar mais forte, que vão te capacitar e vão te levar à forma que Deus quer que você tenha. Suporte processos, vença levantes, suporte dores. Deus está com você nesta batalha e você vencerá em nome do Senhor Jesus. E ali Jesus, Senhor, se possível, passa de mim. Eu não quero sentir dor, eu não quero sofrer, Senhor. Quantas vezes nós já oramos isso no decorrer da vida, né? Eu não quero sofrer, não deixa eu sofrer isso, não deixa eu passar isso, não deixa, não quero, não aguento. E de repente vem um anjo e o fortalece. Eu imagino aquele anjo, né? Que desceu ali no Getsêmani. Como ele fortaleceu Jesus, né? Você precisa ser forte. É um terror realmente toda essa situação, mas você vai ter que enfrentá-la. Se você quer vencer, se você quer conquistar o que você quer realmente. Por quê? Porque Jesus, você vai ver daqui a pouco o versículo, ele quis conquistar a humanidade para si. No caso de Jesus, a grande conquista dele era resgatar esse povo, todos nós, condenados à morte, a Satanás, ao inferno para sempre, por causa do pecado. E ele decidiu vir e pagar o preço do nosso pecado. Por causa do nosso pecado, todos nós estaríamos condenados para sempre, afastados de Deus para sempre, condenados ao inferno para sempre. Então ele decidiu, eu quero eles para mim, eu quero resgatá-los. Eu aceito pagar, porque o salário do pecado é a morte. E eu aceito pagar pela culpa deles, eu vou. E ele tinha um objetivo, então eu imagino ali o anjo, falando, se o Senhor quer resgatá-los para ti novamente, se o Senhor quer livrá-los do inferno eternamente, é somente através desse caminho. Mas depois haverá ressurreição. Então eu quero te dizer na tua vida, qual é o teu processo, aonde você quer chegar, o que você quer obter. Então em fortalecer nessa jornada e te conduzir à vitória completa em nome de Jesus. Jesus, depois de ascender, o que é? Voltar para a glória. Mas agora, ele precisava passar por esse processo. Terceiro, olha a atitude de Jesus no momento da maior agonia. E aí, acho que é o versículo. O que você faz quando você tem agonia? Olha o que Jesus fazia. E estando em agonia, orava mais intensamente. Queridos, o que nós fazemos no momento da nossa agonia, né? Nós nos enclausuramos, nós nos fechamos, nós blindamos nosso coração, cerramos, colocamos uma grade, nós colocamos em dúvida a Deus, nós colocamos em xeque-mate a Deus, nós colocamos em dúvida as promessas. Não. Na grande agonia de Jesus, ele orava mais intensamente. Ele orava mais fortemente, mais intensa oração. E eu quero te dizer quanta aflição, quanta coação, quanta pressão, quantas batalhas muitos têm enfrentado, quantas vezes o desespero bate na tua porta, bate na porta do teu coração. O que você faz? Muitos esmorecem, desfalecem de tristeza, como os discípulos fizeram. Diz que os discípulos desfaleceram de tristeza. Diz aí o versículo 45, né? Levantando-se de oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza.
E muitos reagem assim na hora da agonia. Você fala, eu quero dormir, não acordar nunca mais. Eu quero sumir. Eu quero desaparecer dessa terra. Eu quero não ver ninguém na minha frente. Ah, querido, mas Jesus, Ele o quê? Ele aumentava a sua oração na hora da agonia. E eu quero te convidar em nome de Jesus Cristo, ao invés de você se entregar ao desespero, ao invés de você se entregar à depressão, como os discípulos, né, ali entraram naquele sono de tristeza, que você aprenda com Jesus. Jesus orava mais intensamente. Ore mais. Ore mais, ao invés de você se entregar, clame com toda a sua força. No momento da tua guerra, é hora de clamar, é hora de estar mais na igreja, é hora de dobrar mais o seu joelho. E você vai ver que Davi era um homem chamado homem segundo o coração de Deus. E é interessante como ele reagia na hora do sofrimento também. Salmo 6. Vamos ver o versículo 6 e 7. Olha como Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, como ele agia no momento do sofrimento. Olha ele dizendo, eu estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas. E alago, ele alagava o leito dele de tanto chorar. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Agora coloca no versículo 2, Mateus. Olha como ele agia. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto fraco, debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. A minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua graça. Olha como Davi agia no momento da sua dor, no momento em que as lágrimas corriam de dia e de noite sobre ele. Ele clamava compaixão, ele pedia cura, porque ele estava abalado demais. Ele pedia pressa, Senhor, até quando? Ele pedia socorro, ele pedia salvação, salva-me. Ele pedia graça. O que é graça, querido? É favor imerecido. E nós precisamos confiar na graça divina. Por quê? Porque muitas vezes você, eu, nós não somos merecedores. Se você ficar olhando para suas falhas, você, querido, vai se achar digno, o quê? De, na verdade, não ser ajudado. Mas por isso você tem Jesus Cristo, você tem a graça, é o favor imerecido. Então ore como Davi orava, Senhor, na ira, lembra da misericórdia e tenha compaixão de mim, tenha compaixão de mim, porque Deus diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu quero te dizer em nome de Jesus, ore mais na hora da agonia. Ore mais na hora da pressão, na hora do sofrimento, na hora da batalha. Ore mais. Ao invés de você se revoltar contra Deus, ao invés de você blasfemar, ao invés de você murmurar, ao invés de você, sabe, se encher e ser dominado pela angústia e se entregar, ore mais intensamente. É o que Jesus nos ensinou. Agora, quarto ensino de Jesus, lá em Lucas 23, nós vemos que ele sofreu tanta tensão, queridos. Ele sofreu um medo tão extremo, uma ansiedade tão severa, uma angústia física e espiritual tão extrema, que todos sabem que ele suou sangue. Lembra desse versículo? Acho que é 43, né? 43, eu acho. Ou 44. 22, 43. 43, volta 2. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Agora, olha só. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. É chocante isso, né? Mas sabia que tem muita gente vivendo isso? Não fisicamente. Aqui Jesus foi físico mesmo. Fisicamente, se romperam artérias.
E ele começou o quê? Vasinhos dele se romperam. E a agonia era tão grande, o sofrimento, a tensão era tão extrema pelo que iam fazer com ele. Porque ele estava prestes a ser preso, ia ser chicoteado, ia levar murro. Ele sabia tudo que ele ia passar. A tensão era tão grande que ele começou a romper os vasinhos assim e sangrar. E tem muita gente vivido isso psicologicamente, espiritualmente. A tensão é tão forte, a batalha é tão forte, a pressão é tão forte, o desafio é tão forte, que você tem sangrado. O suor é um símbolo de trabalho, o suor é símbolo das tuas forças, dos teus esforços. E você muitas vezes tem vivido dessa forma, devido à tua batalha tão grande, devido aos desafios tão grandes, devido aos levantes tão grandes, devido às maldades tão grandes que você tem que enfrentar, que você tem suado sangue, os seus esforços, os seus trabalhos você faz sangrando. Você faz sangrando e você faz chorando. Ah, ninguém vê o sangue escorrendo aqui, mas aqui dentro há sangue escorrendo, porque é uma luta tão grande, é um esforço tão grande, é uma dor tão grande, é um sofrimento tão grande que muitos têm enfrentado, que você tem sangrado mental e emocionalmente, sangram trabalhando, sangram e andam sangrando, e muitos andam sangrando e ninguém imagina, tamanha batalha espiritual que enfrenta, tamanha opressão, desacato, desrespeito, violência que vivem e sangram e tem que trabalhar, está lá trabalhando, derramando o seu suor enquanto sangram. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, assim como Deus recolhe nossas lágrimas, assim como Deus recolhe também o nosso suor, Ele tem um retorno, assim como há uma recompensa, o Senhor colhe e Ele sabe, e Ele é aquele que te dará força para suportar esse processo, essa batalha, essa dor e vencer esse sangramento na tua alma, esse choro da tua alma, essa alma despedaçada será restaurada pela boa mão do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E esse sangramento será interrompido. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor o fortalecem. E ao invés de você andar sangrando, ao invés de você viver, né, esse sofrimento máximo na tua mente, no teu coração, no teu físico, você vai poder viver o que Jesus, naquele momento, viveu. Sabe o que ele fez? Ele levantou. E diz o versículo 46, que ele levantou e ordenou a todos, levantai-vos e orai. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. 46. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Eu não sei se você está nesse momento da sua vida, em que você sangra, você trabalha, você luta, você está caminhando, mas você tem sangrado. Mas você precisa fazer realmente o que você tem feito. Continue. Continue. Porque você vai ver que Jesus levantou-se. Ele levantou-se naquele momento e se pôs em pé. E ele continuou para enfrentar o que ele tinha que enfrentar. E ele deu a ordem aos discípulos, levantem-se, orem. Por que vocês estão aí, né, dormindo com essa tristeza tão imensa? E eu quero te dizer, o Senhor não quer que você desfaleça, que a tua dor te desfaleça, que a tua tristeza te paralise, que o teu sofrimento retém a tua vida. Você vai ter que andar, você tem que prosseguir, e você vai ver que diz que naquele momento mais difícil de Jesus, ele conseguia fluir cura. Diz lá o versículo 51, que foram então e feriram a orelha do servo do sacerdote, e diz então que Jesus tocou na orelha daquele homem e o curou. E é interessante isso, porque nós, na hora da nossa agonia, do nosso choro, do nosso sofrimento, primeiro, nós queremos parar.
Nós queremos, nos isolar, nós queremos ficar esquecidos do mundo, mas Jesus nos ensina a levantar, Ele se levanta, e Ele se levanta para enfrentar o que Ele tem que enfrentar, e eu quero te dizer, você vai enfrentar o que você tem que enfrentar, porque Deus está com você nessa batalha, e nessa batalha que você tem que enfrentar o que tem que enfrentar, você não vai enfrentar de forma amargurada, infeliz, entristecido, derrotado, não, você vai continuar fluindo a cura, a fé que há dentro de você, Ele ali tendo que enfrentar o que enfrentar, Ele fazia fluir de si cura, o homem tinha perdido a orelha, Ele pôde pôr a mão e curar, e eu quero te dizer, não é porque você está ou estará em grande batalha, que você tem que, fluir amargura, fluir derrotismo, fluir murmuração, fluir agressividade, fluir ódio, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu vou passar, você não sabe meu sofrimento, tome na tua cara, toma na tua barriga, toma na tua orelha, eu quero que você se lasque, importa que eu que estou sofrendo muito, não querido, não, aprenda com Jesus, Ele ali sofrendo, sangrando, Ele pode tocar com cura o próximo, olha, seja restaurado, ninguém sabia o que estava dentro dele, o que estava na mente dele, o que ele passava, quanto ele sangrava. Mas ele tinha algo a vencer. E ele estava disposto a vencer por si, pelos desafios dele e por aquilo que ele almejava. E eu quero te dizer em nome de Jesus, por tudo que você almeja, para a tua vida, para o teu futuro, para os teus filhos, em nome de Jesus, para a tua eternidade. Mesmo sangrando, levante-se, caminhe, prossiga e flua cura, flua fé, flua coragem, flua no Espírito Santo e deixa, porque Deus está no controle da tua vida em nome de Jesus. E ainda que você tenha que passar o que tem que passar, mas é a boa mão do Senhor. E diz então a palavra do Senhor, que naquele momento, aqueles que adormeceram enquanto era hora de orar, eles não aguentaram a tentação. Perceba que Jesus falou para eles, é 44 ou 46, que Jesus falou para ele, vocês têm que orar, porque senão vocês vão cair em tentação. Vocês têm que orar. E tem muita gente, aqueles que não oraram na hora da provação, na hora da agonia, na hora da opressão, o que aconteceu? Todos eles caíram em tentação. Lembra de Pedro? Pedro negou a Jesus. João fugiu. Tiago desapareceu. Nenhum aguentou. Na hora mesmo da prova, nenhum aguentou. Por quê? Porque eles não oraram na hora da agonia. Mas só Jesus, que orou intensamente na hora da agonia, Ele suportou. E eu quero te dizer hoje, esteja preparado para vencer e superar o que for na sua vida, em nome de Jesus. Esteja preparado para vencer o que for. Mas não é pela tristeza que você vai vencer. Não é se fechando e entrando em depressões e se isolando, não. É orando intensamente. Foi assim que Jesus venceu. E eu quero declarar sobre a sua vida esse entendimento. Se você não orar na hora da agonia, mas você se voltar para a dúvida, para debater com Deus, para brigar com Deus, para se revoltar contra Deus, porque por causa do sofrimento, por causa do ódio alheio, por causa do mal. Queridos, todo aquele mal que vinha era dos homens. Todo aquele ódio, tudo aquilo que veio sobre Jesus era a maldade humana. Então tem coisas que você vive que é decorrência da maldade humana. Deus é Deus. Deus é justo, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é bondoso, Deus é piedoso, Deus é misericordioso. E Ele é quem você pode contar nessa vida em nome de Jesus. E aí vem toda aquela situação e eles não estavam preparados. Os discípulos, todos na hora da agonia caíram. E eu quero te dizer hoje, há tempo, a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, há tempo para
todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Há um propósito na sua vida? Há um tempo. Só que é interessante que a Bíblia fala assim, há tempo de chorar e tempo de rir. A Bíblia não fala que há tempo de rir depois de chorar, não. Primeiro chora, para depois rir. Então, muitas vezes, é o teu choro. São caminhadas de sofrimento, de dor, que vão gerar o teu riso, a tua glória, tua resposta de adoração, de louvor, de clamor, em nome de Jesus. Lembra dos servos do Senhor, lá no livro de Esther? Veio uma opressão, veio a ameaça, veio toda a circunstância. Eles choraram, eles jejuaram, eles clamaram, eles agoniaram diante do Senhor, fizeram um jejum de vários dias, e depois o pur se tornou purim, aquela dor se tornou alegria, o luto se tornou festa, a dor se tornou regozijo. Eu quero te dizer, a Bíblia fala, há tempo de chorar e tempo de rir. Então, é um tempo de chorar? Então chore, mas não chore, sabe, desconsolado, como alguém perdido. Lá na África, é muito triste, porque você anda nas rodovias e você vê assim dezenas de órfãos, de 2 aninhos, 3 aninhos, andando sozinhos na rodovia, atrás de alguma coisinha para comer. Estou falando assim, ó, pititicos desse tamanho assim, ó. Tudo nus, andando na rodovia, sem rumo, atrás de alguma coisinha. Não é você chorar como um órfão, porque você não é órfão, mas é você chorar como um filho de Deus, chorar aos pés do teu Senhor. Senhor, me ajuda, meu Pai. Senhor, me socorre. Senhor, me dê força para passar por isso. Se não pode ser passado de mim esse mal, então me dê força para vencer esse mal em nome de Jesus. Então a Bíblia também fala que há tempo de guerra e tempo de paz. Acha para mim, Mateus, é Eclesiastes, eu não lembro se é Eclesiastes, é 9? Só para a gente ver esses versículos. Há um tempo determinado para... Eu quero só que você veja, para você não achar que eu estou criando, né? Porque a Bíblia, tudo que está lá, é a verdade na nossa vida. Acho que é o 3. Vamos ver o versículo 4? Olha lá, olha o versículo 1. Tudo tem o tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito. Você tem um propósito? Há um tempo. Não adianta você querer antecipar, não adianta você ficar doido, querer... Não. Há um tempo para cumprir esse propósito na sua vida. Vamos lá. Pode ir no versículo 4. Há tempo de chorar, perceba. Primeiro o choro e há tempo de rir. Há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Amém? Então, muitas vezes, essa tristeza que você está passando faz parte do teu processo. Para amanhã você poder saltar de alegria, se regozijar, se alegrar e rir muito pela vitória alcançada diante de Deus em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque há um propósito em tudo. Então há tempo de prantear, querido, pranto é triste, né? É o que Davi dizia. Eu molho minha cama, meu leito, eu molho todo ele de lágrimas. Era tanto pranto, era tanta lágrima. E muitas pessoas têm vivido dessa maneira. Agora, olha só o que diz o versículo 8. Há tempo de guerra, há tempo de amar, tempo de aborrecer, há tempo de guerra e tempo de paz. Então, há momentos, querido, que você está em guerra. Não adianta você ficar pacífico. Não, as coisas são assim mesmo. Deixa tudo rolar. Não, você tem que guerrear. É tempo de guerra? Então, se levanta em guerra. Se fortalece. Fala, em nome de Jesus, eu vou me fortalecer para eu ficar forte, para eu vencer essa batalha. Eu tenho que vencer essa situação, eu tenho que ser forte agora. Agora, então, se é tempo de guerra, é guerra. Não seja pacífico na guerra. Guerreia. E a sua luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores. Então, se levanta em guerra contra tudo aquilo que está se levantando contra a tua vida. Por quê? Porque depois vem o tempo da paz.
E aí vai chegar o tempo da paz, de você usufruir daquela paz. E eu quero que você entenda no teu espírito, nós romantizamos a nossa existência. Nos ensinaram, né, que os pastos eram só verdejantes, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, guia-me às águas tranquilas, aos pastos. A verdade é essa, nós só lemos até aí. Mas ele falou, ainda que você passar pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Salmo 23. Então nós romantizamos nossa existência desde a nossa infância, que tudo ia ser bom, que tudo ia dar certo, que nós venceríamos em tudo, que nós seríamos mais do que vencedores, que nós alcançaríamos todos os patamares, mas não nos ensinaram o processo que é o tempo da guerra, o tempo da paz, o tempo do choro, o tempo do riso, o tempo do pranto, o tempo de saltar de alegria. Quem não suporta o primeiro processo, não chega à conclusão do segundo processo. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, o Senhor quer te forjar. Então, muitas vezes nós nos desesperamos facilmente. Nós nos acuamos diante de qualquer possibilidade de sofrimento. Mas assim como o Salmo 23 nos disse, que havia o pasto verdejante, também ele nos falou que haveria o vale da sombra, e nós temos que enfrentá-los, porque Deus não nos abandonaria em nenhum momento do percurso em nome de Jesus. E eu quero te dizer, para você subir aos céus, para Jesus subir aos céus novamente, e para ele conquistar cada alma salva, ele precisaria enfrentar a morte, vencer a morte e ressuscitar. E eu quero dizer para você vencer o que você precisa vencer, para você chegar onde você precisa chegar, você tem que vencer essa morte que quer te paralisar. Você tem que vencer esse espírito de paralisação que quer te deter. Você tem que vencer esse desespero que quer te deter. Você tem que vencer esse mal que quer te deter, que quer te parar, que quer interromper tua jornada. Então, vença. Caminhe. Estou sangrando, pastor. Minha vontade é nem trabalhar. Minha vontade é nem existir. Minha vontade é nem mais nada na minha vida. Levanta, anda, vá em frente. O Senhor vai te fortalecer. E amanhã essa tempestade vai passar. E todas as coisas vão entrar no devido lugar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus tem um propósito na tua vida. E esse propósito você vai alcançar através da tua determinação. Hoje, levante, ore. Você não pode deixar de vigiar, porque senão você vai cair nas tentações dessa vida. A tentação existe. O tentador, esse é o papel dele. Ele vai te tentar a parar, vai te tentar a desistir, vai te tentar a não ir em frente em nada, vai tentar. Essa é a posição e a postura de Satanás. Ele quer te paralisar, ele quer te impedir de chegar, de alcançar teus objetivos. Até o próprio Jesus pensou ali, Senhor, se possível, que eu não sofra, se possível, mas ele seguiu em frente. E eu quero te dizer hoje, não durma, não ceda, não se rende. Clame hoje e receba força para você vencer qualquer tempestade na tua vida, em nome de Jesus. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Então Deus não nos chamou para vivermos uma fé utópica, sabe? Que nós andaríamos nas nuvens dos céus, mas Ele nos chamou para termos aquele poder de resistência em nome de Jesus, para enfrentarmos as dificuldades e vencermos todo o mal que se opor a nós em nome de Jesus. Amém? Agora, para encerrar, Hebreus 12, 2-4. E vai fechar direitinho essa passagem agora. Primeiro, olhe firmemente para o autor da sua fé. Quem é o autor?
Quem iniciou com a sua fé? Jesus. E olhe para o consumador da fé. Quem é que é o consumador? Quem é que gritou na cruz? Está consumado. Está feito. Jesus. Olha só. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus. O qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Em troca da alegria que ele ia ter. O que aconteceu? Ele suportou a cruz. Não fazendo caso da vergonha, ignomínia. E hoje está assentado à destra do trono de Deus. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o que consumou a nossa fé. Ele é o que fez a nossa fé se tornar uma realidade. E em troca da alegria que ele almejava, ele suportou a cruz. E eu quero te dizer, em troca da vitória que você almeja, em troca da bênção que você almeja na sua família, suporte a cruz, suporte o sofrimento, suporte, seja humilde de coração, perdoe, ame, em nome de Jesus, caminhe mais uma légua e não faça caso da vergonha. Ah, mas o que vão dizer de mim? Ah, mas o que vão achar de mim? Ah, o que estão achando de mim eu passando por isso? Não faça caso da vergonha. E hoje, Jesus está sentado à direita de Deus. O que importa é onde você vai chegar. O que importa é o patamar que você vai alcançar pela sua determinação, pela sua persistência. Olha o versículo 3 agora. Considerai, pois, atentamente, considere com atenção, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se fatigue e desmaie em sua alma. Então considere atentamente, com atenção o que Jesus venceu, o que ele suportou, tamanha oposição ele suportou em troca do que ele queria, e mesmo assim o quê? Considere isso. Para quê? Para que você não desfaleça. Para que você não desmaie na tua alma. É uma oposiçãozinha, você já quer desistir de tudo. É um levante, você já não tem força para caminhar. Não, considere ele, considere ele. Agora o versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então, em nome de Jesus, lembra lá de Jesus? Resistiu até o sangue que caía dele. Ah, o sangue que queria ali cair pela opressão, pelo medo, pela aflição, não o parou. E eu quero te dizer que esse sangramento, muitas vezes que ocorre no teu coração, na tua alma, não te pare. Mas você siga em frente, sabendo que o Senhor cauterizará cada ferida tua, o Senhor cicatrizará cada ferida tua, e você alcançará a vitória, a glória, e em nome de Jesus, a bênção de um filho de Deus, em nome de Jesus. Amém? Mas para você alcançar o que você precisa alcançar, não é recuando, não é cedendo, não é se isolando, se fechando, se entristecendo, mas é o quê? Suportando a cruz. Suporte a cruz. Suporte, se torne forte diante desse mundo que te odeia. Querido, você precisa entender, o mundo nos odeia. Jesus falou, o mundo nos odeia, mas o amor de Deus vai te tornar forte para vencer toda a resistência desse mundo, toda a maldade humana, todo o levante carnal, todo o sistema maligno. O Senhor tem poder na tua vida e você sairá forte desta batalha, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque hoje, Jesus está sentado à direita do Pai. Amém? O que é isso? Ele chegou aos céus. E você vai chegar às maiores alturas como um servo de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé no nosso lugar. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Feche os seus olhos. Agora. Eu não sei quais têm sido as suas batalhas. Eu não sei quais têm sido as suas lutas. Eu não sei de que forma as circunstâncias têm tentado fazer você parar.
Mas o Senhor está dizendo para você, vá em frente. Mesmo sangrando, vá em frente. Se levante, prossiga, porque Deus, Ele é o que te dará vitória em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Coloca a tua família diante do Senhor. Coloca a tua casa diante do Senhor. Coloca teu trabalho diante do Senhor. Eu não sei qual área que você tem sofrido, que você tem sentido. Qual área que tem afetado as tuas emoções, teu corpo, tua alma. Mas fale com o Senhor agora, aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus, olhe para o Senhor, o autor da sua fé, olhe para Ele, considere tudo que Ele passou. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante de Ti a vida do Teu povo, Senhor. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, o fortalecimento da Tua igreja. O fortalecimento do Teu povo, Senhor, diante dos desafios desse mundo. Diante das injustiças desse mundo. Diante, meu Pai, dos levantes desse mundo, Senhor. Que nós possamos, Senhor eterno, considerar os sofrimentos do nosso Senhor Jesus. A fim de alcançar o seu alvo, a fim de alcançar o seu objetivo. Ah, Senhor, mesmo sangrando, Senhor, Ele se levanta, meu Pai, e vai para enfrentar aquilo que é a maior oposição, Senhor. Ah, em nome de Jesus, em troca, em busca daquilo que Ele almejava. E eu declaro sobre o Teu povo, Senhor, o poder da determinação. Tudo que quer paralisá-los, tudo que quer encolhê-los, tudo que quer, meu Pai, sabotar a caminhada deles. Em nome de Jesus, nós resistimos pelo poder da fé. Ore calamaçu decanta. Tudo que quer interromper os planos, os projetos, toda a dor, todo sofrimento, que quer, meu Pai, destruir, Senhor, que quer, meu Pai, apagar, em nome de Jesus, Senhor, se essa pessoa tem pranteado agora, recolha, Senhor, as lágrimas, que ela pranteie diante de Ti, e esse pranto se torne riso, meu Pai, em nome de Jesus, esse pranto se torne saltos de alegria, por causa da fé, por causa, meu Pai, da persistência, porque ela entendeu que o mundo a odeia, mas o Senhor é por nós, e ninguém poderá ser contra nós, Senhor, o Senhor está conosco, meu Pai, então independente, meu Pai, dos problemas provenientes desta terra, a Tua presença, a Tua glória dará vitória, Senhor, aos Teus ungidos. Então, Senhor, encha-os do poder da autoridade, encha-os, meu Pai, de belicosidade, encha-os, meu Pai, de força, encha-os, meu Pai, em nome de Jesus, de poder, de autoridade. Tu disseste, em meu nome pisareis o áspide e a serpente. Senhor, que nada possa paralisar a jornada deles de crescimento, de prosperidade, de avanço, os propósitos que eles têm na vida, que nada nem ninguém possa detê-los, Senhor. Derrama sobre o Teu povo, meu Pai, unção, derrama sobre o Teu povo poder, resistência, derrama sobre o Teu povo a unção de alegria, meu Pai. Senhor, se é tempo de guerra, que eles obtenham força, meu Pai, nesta batalha. Em o nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal espiritual contra a vida do Teu povo. Nós repreendemos toda a ação das trevas contra a vida do Teu povo. Eu oro por saúde, eu oro por cura, eu oro por libertação, eu oro por milagre, eu oro, meu Pai, para que o Teu povo, Senhor, possa olhar para Ti, Jesus, e ver em Ti a inspiração para vencer e resistir a todos os processos. Dá-lhes poder, autoridade, força, bom ânimo, determinação e coragem,
Em nome de Jesus, Senhor, sustente-os pela mão direita, meu Pai, e guie-os, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a grandiosidade dos teus milagres, da tua presença, do teu impossível, eu os abençoo, entrego a ti, declaro a tua presença entre nós, Senhor. Nós nos assentaremos à tua mesa, meu Pai. Ah, Jesus Cristo, comeremos do teu pão. Ah, beberemos do teu sangue, Senhor, que nos cura, que nos lava, que nos purifica, que nos santifica. Ah, o teu pão, meu Pai, ah, o teu corpo carregou nossas doenças, carregou toda a nossa maldição. Então, meu Pai, nós sairemos daqui hoje livres, abençoados, capacitados, fortalecidos, meu Pai.